vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a você que está participando conosco deste culto, hoje, nesta noite. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus, te convidar para, nessa participação, você possa receber uma bênção toda especial, porque nós vamos dar início a este culto orando ao Senhor, clamando pelo sangue de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos para clamar. Você pode estar à vontade, você que está participando conosco, quem sabe pela primeira vez, pode estar à vontade e onde estiver. E nós iremos orar ao Senhor para invocar a presença de Deus no nosso meio. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e pedimos que este culto venha a ser uma bênção para cada um daqueles que estiverem participando conosco, Senhor, da Tua presença. Abençoa e dá, Senhor Deus, a comunhão com o Senhor. Nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Agora quero te convidar para nós cantarmos um louvor ao Senhor. Vamos estar adorando ao Deus da nossa salvação. Vamos cantar. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Quando além do véu entrar, irei te dar todo o meu ser. Em Tua presença te adorar, te bendizer. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida, ó bendito, vem me libertar. Amém. Louvado seja Deus pela bênção de podermos entoar louvores ao Deus da nossa salvação com muita alegria. Glória a Jesus. Eu quero agora te convidar para a leitura da Palavra de Deus relacionada ao assunto doutrinário do culto desta noite. Hoje é um dia de culto de doutrina e nós iremos ler a Palavra de Deus. Eu quero te convidar para nós lermos a Palavra do Senhor para falarmos a respeito de um tema que é exatamente este que está aqui agora, que se chama o culto que agrada a Deus. E o texto bíblico que nós vamos ler está lá no livro do profeta Miqueias. Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. E a palavra de Deus nos fala no capítulo 6 de Miqueias, versículo 8, diz assim, vamos ler comigo fazendo essa leitura. A Bíblia diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Glória a Deus. Agora, interessante que nesta passagem das Escrituras, nós vamos falar aqui a respeito de 3 tipos de culto. Existe aquele culto que é o culto que não agrada a Deus. Mas existe também um culto que é aquele culto que agrada somente ao homem. E um terceiro tipo de culto que é o culto que agrada a Deus. Aí agora, com esta passagem, nós vamos observar o seguinte. Quando nós falamos a respeito de um culto que não agrada a Deus, esse culto é o culto em que Deus não está presente. E o culto que agrada ao homem é o culto que é feito segundo a mentalidade, ou seja, a razão do homem. Mas tem aquele culto que agrada a Deus, que é o culto segundo a revelação do Senhor. E o próprio profeta Miqueias,
ainda no capítulo 6, um pouco antes do versículo que nós lemos, que é o versículo 6, a primeira parte, ele começa falando isso. Ele diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo, mostrando exatamente que o culto do Velho Testamento era feito dentro desse sentido, ou seja, era um culto que era uma composição de ritos, de formalidades, que definiam os princípios, ou melhor, os propósitos de Deus e conclamavam o povo para estar junto dele. E sobre essa conclamação, o profeta Miqueias fala acerca dela de forma a como se apresentar ao Senhor e como se inclinar perante o Senhor. Ou seja, ele fala da forma de cultuar ao Senhor, que é uma das características do culto do Velho Testamento. Quanto à questão de cultuar ao Senhor, era que, na verdade, ninguém deveria comparecer perante o Senhor de mãos vazias. Quanto maior a quantidade de coisas que se levava nas mãos para apresentar diante de Deus, o entendimento era de que maiores eram as bênçãos advindas das mãos de Deus. E nos dias do profeta Miqueias, essa ideia estava sendo praticada no conceito meramente material, costumeiro, um conceito de esforço humano e de forma que os que faziam as maiores ofertas se gloriavam sobre aqueles que faziam as menores ofertas, porque eles diziam-se serem mais abençoados por causa disso. Além disso, os sacrifícios de ofertas eram feitos sem que isso expressasse uma forma de vida, e sim um mero ritualismo. Daí então o profeta fazer esse reclame da parte do Senhor. E hoje a nossa maior preocupação na igreja ao cultuar ao Senhor é saber antes, ou seja, perguntar antes a Ele próprio, a Deus próprio, quais as orientações que o Senhor tem para o culto. E o Senhor, através dos dons espirituais, então o Senhor declara toda a vontade dele para o culto. E isto a igreja faz através do que nós chamamos de culto profético. Agora, um outro aspecto que queremos chamar a atenção é, portanto, quanto ao culto que não agrada a Deus. E aí, nós vamos então para o profeta Amós, do capítulo 5, verso 21 a 23. O profeta Amós vai falar a respeito do que é o culto que não agrada a Deus. Então, no texto aqui indicado, que é o capítulo 5, verso 21 a 23, o profeta Amós vai começar dizendo assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito, ou seja, não me agrado nas vossas assembleias solenes. E ele continua falando: e ainda que me ofereçais holocaustos, isso está lá previsto em Levítico capítulo 1, e ofertas de manjares, previsto em Levítico capítulo 2, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas. E isso está em Levítico capítulo 3. Então está aqui diante dos irmãos para dar uma olhada, Ele diz: não me agradarei das ofertas pacíficas de vossos animais gordos. E ele termina dizendo: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Então, Amós capítulo 5, o verso 21 ao verso 23. Agora, nós vamos ver, portanto, o que caracteriza o culto que não agrada a Deus. Então, qual é a característica deste culto? A primeira coisa que nós vamos ver neste culto, o culto que não agrada a Deus, é que nele a adoração é falsa. Então, a falsa adoração, a ausência total do conhecimento de Deus, trata-se de um culto aborrecível e desprezível, ou seja, um culto que Deus não se agrada. E aí, nós vamos observar que, em decorrência disso, esse culto, ele passa a ser uma substituição, ou seja, ele é tão somente apresentado na forma de ritos, na forma de liturgias, fórmulas de culto e até idolatria. E o resultado de tudo isso, o resultado do culto que não agrada a Deus, é ele caminhar para o misticismo, para gestos místicos,
caminhar para a superstição, é o chamado culto irracional. A submissão ali do ídolo à vontade humana. O homem manipula um Deus que ele tem nas suas mãos. Este culto é também chamado de culto estranho, ou seja, falso culto. E a tendência deste culto que não agrada a Deus é exatamente a tendência ao materialismo. Muitas vezes a suntuosidade, muita suntuosidade, o falso. E a valorização daquilo que é material, além de ser um culto de composições meramente folclóricas, um culto de espetáculos, um culto onde os alimentos ali são sacrificados a ídolos, objetos místicos, fazem parte desse culto. Então, este é o culto que não agrada a Deus. Mas nós vamos ver agora o culto que agrada somente ao homem. O que é o culto que agrada somente ao homem? Esse culto tem uma característica. E como ele agrada somente ao homem, a característica dele é a característica que ele é feito segundo a razão do homem, segundo o gosto, a maneira de ver do homem. Então, nesse culto, o material dirige e governa o espiritual. É um culto interessante que a letra é que vigora, ou seja, a palavra ela não é viva, ela não alimenta a fé. A letra, no sentido da expressão usada pelo apóstolo Paulo, quando ele disse a letra mata, mas o espírito dá vida. Então, o culto que agrada ao homem, esse culto é feito baseado na interpretação de letra literária. A mensagem desse culto, ele é uma proclamação de uma verdade usando argumentos artificiais. Por exemplo, o pão que perece ao invés de ser o pão da vida. É um culto sem objetivo, sem compromisso com a eternidade. As mensagens normalmente são mensagens estáticas. Aliás, são fábulas, meramente fábulas, pequenas histórias. Nesse culto, o culto que agrada ao homem, prevalece o ponto de vista, prevalece a cultura do homem, o folclore, a sabedoria humana, as boas ideias, ideias maravilhosas, mas são ideias, não são revelações. Ele prega Jesus, mas confessa outro mediador entre Deus e os homens. Interessante, é um culto que prega salvação, mas é uma salvação que apresenta outros meios para o homem ser salvo. Enfim, esse culto é o culto segundo a razão do homem. Mas aí chamamos atenção para como vimos as características do culto que agrada ao homem. Agora, como esse culto se processa? Esse culto se processa da seguinte maneira. A comunhão desse culto é a comunhão com a carne. A bênção desse culto é a bênção sem compromisso. O compromisso não é com o abençoador, é só com a bênção, mas é sem compromisso com o abençoador. A salvação é sem regeneração, ou seja, sem novo nascimento. Um culto onde o santo se mistura com o profano. Um culto é que os dons espirituais nesse culto são dons espirituais sem discernimento e sem sabedoria. O serviço prestado nesse culto não é voluntário, não é um culto por gratidão. O serviço é sem gratidão. A alegria desse culto é uma alegria apenas terrena. O culto que agrada ao homem, a alegria dele é apenas terrena, não tem a alegria da eternidade. O louvor não é louvor, é canção. O governo desse culto é sem autoridade do Espírito Santo. A palavra desse culto é sem revelação do Espírito Santo. E é um culto baseado em argumentos, letra, aquilo que mata. Aí, a respeito desse culto que agrada ao homem, nós vamos ver agora, interessante nesse culto, nós vamos ver agora o que é que o profeta Miqueias tem a falar a respeito desse culto. E aí nós vamos ver aqui o culto que agrada ao homem. A palavra do profeta é uma palavra que envolve algumas perguntas. Primeira, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, que isso é o culto que agrada ao homem. Mas isso vai agradar ao Senhor, milhares de carneiros? Agradar-se ao Senhor de 10.000 ribeiros de azeite? Darei nesse culto o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Essas perguntas que o profeta faz
A primeira delas, ele chama atenção, antes de colocar essas perguntas, ele chama atenção já lá no capítulo 6 ainda, no verso 6, a segunda parte do verso 6, ele chega a perguntar assim: virei a Deus, perante ele, com holocaustos, diz assim, com holocaustos e com bezerros de 1 ano? Interessante. O culto do homem, ele parte da boa vontade do homem. Esse culto não agrada a Deus. Como foi o caso de Saul, quando ele quis oferecer ao Senhor holocaustos e sacrifícios, em lugar de obedecer ao Senhor. Aquilo que o Senhor tinha declarado era o que ele tinha que obedecer. Saul, ele apresentou um culto chamado de culto da boa intenção do homem. E Deus não aceita aquilo que é a boa intenção do homem. A intenção é dele. Por isso, então, vamos às perguntas feitas pelo profeta. A primeira dela é quando ele disse: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Darei meu primogênito pela minha transgressão? São perguntas. Darei o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Aí agora, essas perguntas do profeta, do profeta Miqueias, elas demonstram o entendimento de que, aquele entendimento que existia em Israel, nos dias do profeta, quanto à forma de comparecer diante do Senhor. Por quê? Porque quanto maior era a oferta do culto ao Senhor, mais o israelita entendia que ele seria abençoado. Era, portanto, um entendimento errado. Esse entendimento era de que o culto era feito com base nas obras e no esforço humano, numa troca de favores com Deus. Era uma forma de culto que era totalmente dissociada da prática da justiça, do amor à beneficência e do andar humildemente com o Senhor. Isso levava o israelita a se gloriar pela oferta feita ao Senhor, como foi o caso do fariseu, que na sua oração ele não teve a humildade diante de Deus. Por isso ele não foi justificado, como foi justificado o publicano. Nesse mesmo sentido, inclusive, o Senhor Jesus enalteceu a oferta da viúva pobre, dizendo que, para Deus, ela deu mais do que os outros. Interessante, o Senhor não estava ali recusando, através do profeta, o tipo de oferta que se fazia a ele, a Deus, pois isso estava prescrito na lei de Moisés, inclusive santificar ou dedicar o primogênito ao Senhor, em Êxodo capítulo 13, por exemplo, versículo 2, mas estava ali ensinando, o Senhor estava ali ensinando que essa forma de fazer culto a Deus não podia ser dissociada da prática da justiça, do amor à beneficência e do andar humildemente com o Senhor. Daí as perguntas feitas pelo profeta. Então vamos à primeira: agradar-se ao Senhor. Olha, Deus não se agrada de um culto material, baseado na fartura de coisas materiais. O culto da prosperidade material. Esse culto é do agrado somente do homem. Somente o homem se agrada. A outra pergunta é: milhares de carneiros? Não é o culto das multidões que vai agradar ao Senhor. Não é o culto comandado pelas grandes massas humanas que vai ditar a forma de se cultuar ao Senhor. Pois eles fazem isso porque eles não têm a direção do Senhor. A outra pergunta é se o Senhor iria se agradar de 10.000 ribeiros de azeite. Observem, o azeite é figura do Espírito Santo, como o combustível que mantém acesas as candeias pelo fogo do Senhor. Isso não parte de nós, mas é recurso que vem da manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Não é o fogo que sobe, mas é o fogo que desce do alto. Pois a unção do azeite é para que o fogo caia sobre nós e não para que o fogo suba a partir de nós. A outra pergunta: meu primogênito pela minha transgressão? Interessante, o único primogênito que Deus aceita no culto e que agrada a Deus é o Senhor Jesus Cristo, pois só o sangue de Jesus nos resgata das nossas transgressões. Eu vou afirmar aqui uma coisa que eu quero que leiam comigo. Não há culto sem o clamor pelo sangue de Jesus. Quando iniciamos o culto a Deus, nós clamamos pelo sangue de Jesus, como fizemos neste culto aqui hoje. Este culto, então, ele é aceito por Deus.
como foi o culto de Abel, aceito por Deus, o de Abraão em Moriá, e o de Davi na eira de Araúna. Por fim, quando ele pergunta, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma, isso fala da salvação gerada pelo Espírito Santo no interior do homem. E essa salvação é gerada pelo Senhor Jesus vivo dentro de nós. O culto a Deus não é algo que nós geramos a partir de nós mesmos, mas é algo que é gerado pelo Senhor em nossas vidas. O culto, ele não é feito conforme a vontade do adorador, mas é conforme quer aquele que é adorado, que é o Senhor. Não somos nós que determinamos o tipo de culto que queremos oferecer a Deus, dando nomes ou títulos a esses cultos. Por exemplo, culto da cura divina, não. Mas é o Senhor quem determina como Ele quer ser cultuado. Por isso o nosso culto, ele é profético, ou seja, é o culto feito conforme a vontade de Deus e não conforme o homem ou a vontade da carne. O culto segundo a razão do homem, ele é baseado em troca de favores com Deus, onde os que oferecem mais se gloriam sobre os que oferecem menos, pois a glória nesse culto é do homem. Esse culto é baseado em dar alguma coisa a Deus, esperando receber dele alguma coisa em troca depois. É o culto do pedinte, que nada tem para dar ou para oferecer ao Senhor, senão somente coisas materiais. Mas vamos por fim agora ao culto que agrada a Deus. Quais são as características desse culto? O culto que agrada a Deus. Primeira característica, esse culto ele é espiritual, porque é o espiritual que dirige ou governa o material. É o culto que só existe se a vontade de Deus for revelada. O resto é mera liturgia. E interessante é que nesse culto se descobre o propósito de Deus para cada momento na vida do servo de Deus. Esse culto ele é segundo a revelação do Senhor e por causa disso ele apresenta Jesus como, primeiro, ele apresenta Jesus como o remidor, o cordeiro que foi na sua morte, ele como o cordeiro que foi morto. Apresenta Jesus como aquele que está vivo na sua ressurreição, o cordeiro vivo. Mas apresenta também Jesus como aquele que virá na sua vinda, as bodas do cordeiro. O resultado deste culto, podemos ver que esse culto regenera, ou seja, ele gera nova criatura. É o culto onde você vai ter a experiência do novo nascimento. É um culto que une, porque ele é corpo. Por isso Jesus disse, estai em mim e eu em vós. Esse culto que agrada a Deus, ele alegra, ele alenta os corações. Ele dá consolo, ele retira a aflição. Ele aponta a eternidade. Ele tem salvação eterna. E a mensagem deste culto, essa mensagem é Jesus é o libertador. Esse culto tem uma disciplina, essa disciplina é a palavra revelada pelo Espírito Santo. O povo que faz parte desse culto é a igreja fiel de Jesus, o corpo de Cristo. Esse culto tem um objetivo, chama-se eternidade. Esse culto é uma vida, envolve uma vida nova de santificação a Deus. Vamos ver agora o que o profeta Miqueias fala finalmente sobre o culto que agrada a Deus. E ele diz da seguinte maneira, ele diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Praticar a justiça. Esse culto, ele mostra aquilo que é bom e que agrada a Deus. E o que é bom e que agrada a Deus é o que sempre Deus quer declarar ao homem. O que é bom e agradável a Deus é sempre o que vem de Deus. E o que vem de Deus é bom para todo o povo. Moisés, para construir o tabernáculo, atendeu a todas as recomendações do Senhor quanto a fazer conforme o modelo que tinha sido mostrado a ele no Monte Sinai. Pois o modelo dado pelo Senhor é o que agrada ao Senhor. E Deus sempre declara, ou seja, Ele revela esse modelo daquilo que agrada a Ele através do Espírito Santo, ou seja, como deve ser o culto que agrada a Deus. Esse culto é o culto na revelação.
É o culto que transmite o conhecimento de Deus, ou seja, Deus se dá a conhecer ao homem. Por isso é que ele é de dentro para fora, ou seja, ele é intrínseco, ele é interior. É o culto que define com clareza a forma de vida com a qual o homem sai dali daquele culto, porque esse culto é profético. Na igreja, o culto que agrada ao Senhor não é baseado em uma troca de favores com Deus. Nem tampouco nos gloriamos por aquilo que oferecemos a Deus no culto, pois a glória pertence a Ele. O culto que agrada a Deus consiste em dar a Deus aquilo que primeiramente recebemos dele. No culto a Deus temos necessidades de que Ele nos atenda às nossas petições, mas também temos a oferecer a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor pelas bênçãos que temos recebido dele. Essa foi a experiência de Ana. Ana suplicou a Deus um favor no culto, mas ao mesmo tempo ela ofereceu a Deus o fruto desse favor, dedicando Samuel ao Senhor. E isso mesmo antes de ter recebido ou de ter concebido Samuel. Não servimos ao Senhor por ritualismo ou mera formalidade religiosa, ou mesmo devoção religiosa como se fosse uma rotina ou um costume. O Senhor nos ensina isso também no livro do profeta Oséias, quando ele fala, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Agora, o que é o que o Senhor pede do seu povo? Primeiro, praticar a justiça. O justo é aquele que é justificado pela fé no Senhor Jesus. Portanto, o sentido bíblico de justiça está ligado à salvação. E é por isso que precisamos praticar, pois a salvação é dinâmica. Nossos atos de justiça estão ligados ao processo de salvação em nós. Praticar a justiça fala da prática do clamor pelo sangue de Jesus no início dos nossos cultos, porque sem o clamor pelo sangue de Jesus não temos condições de nos apresentar diante de Deus. É o sangue de Jesus que nos justifica. Mas a beneficência, é preciso amar a beneficência, pois amá-la significa oferecer mais do que a justiça requer. Fazemos isso através da oração, que é a transferência de amor. Por fim, andar humildemente. Isso fala da nossa caminhada, do nosso andar com Deus na humildade. Ou seja, sem questionar, sem murmurar, sem discutir, sem contestar aquilo que o Senhor revela. É o andar concordemente. É o culto da igreja que é feito com humildade, porque a humildade é a disposição total de aceitar sem reclamar ou discutir, e também obedecer e submeter-se àquilo que o Senhor nos declara, ou seja, que o Senhor nos revela. É o temor do Senhor que leva a igreja a andar humildemente com o seu Deus. A perda desse temor leva ao orgulho, à vaidade, à presunção, à soberba. Mas o culto da igreja fiel, que anda humildemente com o seu Deus, é o culto de Enoque, aquele que foi transladado, e porque ele andou humildemente com Deus. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Vamos então agora cantar um louvor bendizendo ao nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, socorro traz e proteção. Sabeis quem é Jesus,
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora, no encerramento deste culto, orar ao Senhor nosso Deus. Onde você estiver, esteja diante de Deus. Nós vamos orar agora, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos a Ti por este culto, pelo Teu ensino, a Tua palavra, aquilo que é tão útil para os nossos corações. Pedimos que Tu abençoes a cada um daqueles que ouviu a Tua palavra, aqueles que ouviram a Tua palavra, para que possam guardá-la no coração. Oramos pedindo a Tua bênção e glorificamos a Ti, Senhor, por este culto maravilhoso. Nós Te adoramos e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja convosco, amados de Deus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. O nosso culto chega assim ao final, mas nós queremos apresentar aqui, primeiramente, um QR Code que você pode encontrar ali, se aproximar a câmera do seu celular e ali encontrar a igreja mais próxima de você. Ele vai te direcionar a um site no qual você terá acesso a essa informação. Temos também outra apresentação, que é atendimento a pessoas do exterior. O próximo QR Code que você está vendo, nós temos ali um número que vai te conduzir a um número que vai atender aqueles que estão no exterior, né, para telefonar e haverá um atendimento ali da necessidade que houver. Por fim, teremos também que você nos conte a sua experiência. É o próximo QR Code agora. Você vai contar a sua experiência e enviar para nós. Nós queremos ouvir qual é a sua experiência, porque isso nos interessa muito para estarmos orando pela sua vida e te ajudando. E por último, um telefone de ligação gratuita, que é o 0800 707 3076. O QR Code vai te direcionar para esse número e você pode telefonar. Ele é para visitantes, pessoas que não pertencem à Igreja Maranata e que precisam, às vezes, de uma ajuda espiritual. Estaremos ali para fazer isso. Tudo é gratuito, não estaremos recebendo, não estaremos cobrando nada para isso. Você pode telefonar e um pastor vai estar à sua disposição para atender. E assim terminamos aqui o nosso culto, desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo.
Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.